Amém, irmãos? Vamos dar continuidade na nossa celebração. Estaremos aqui nessa noite tratando de algo que é tranquilo para os nossos dias, não é? Como passar pela tempestade da vida. Ninguém tem, né? Ninguém passa por problema, ninguém tem alguma situação complexa na vida que está lutando, todos estamos bem. Eu digo que nunca, pelo menos eu tenho vivido isso, nunca antes da história foi tão claro para mim aquela questão de no final tudo vai dar certo, ou Maranata, hora vem Senhor Jesus, que os dias estão pesados, nós vemos dias difíceis, dias de turbulência, e olha que nós nem somos perseguidos, nós somos abençoados por aquilo que temos o que comer. No caso eu bastante, né? Tenho bastante que comer, mas tenho vivido momentos que vejo no dia a dia quantas pessoas têm lutado para ter uma ética, lutado para fazer o que é certo, lutado para viver como condiz ao Senhor. E para isso não tem sido fácil. Nós temos enfrentado bastante lutas no nosso dia a dia para que aquilo que a gente quer no Senhor realmente aconteça. Nós vivemos tempos bem complexos, mas uma das coisas que me chama a atenção, meus irmãos, e nós temos agora, o irmão está aqui há quanto tempo? 1 ano e meio. Já pegou uma chuva boa no centro da cidade? Difícil, não é? Semana. Quem passa por Limeira e pegar uma chuva forte, se prepare. Em algum lugar tu vai se incomodar com algum momento que vai ficar preso. Vai ter que achar uma nova rota, um novo caminho. Quiçá aqueles que passaram por aquelas tempestades lá no sul. Lá eles não tinham nem outro caminho. Eles tiveram que passar por aquela situação de maneira bem complicada. E foi devastador para eles. Agora você imagina como passar por essa tempestade. Como realmente viver isso e não chegar no final e dizer, cadê meu Deus? E não entregar os pontos dizendo, agora daqui eu não sigo mais. Porque a gente vive essas lutas no mais profundo do nosso ser. Dentro de cada um, sempre há uma guerra, uma luta entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa. E para isso, nós precisamos que o Espírito Santo nos guie. Nessa noite, o texto que nós já lemos e vamos relê-lo aqui da tempestade, onde Jesus anda sobre as águas, é um texto que é muito conhecido, já foi muito pregado, mas é um texto que eu espero de coração que fale ao seu como falou o meu. Vamos curvar nossa fronte para entregar esse tempo onde a palavra vai ser ministrada. Papai, eu não sou nada, absolutamente nada. Não tenho merecimentos, nem aqui quero, Pai, achar que há algum conhecimento em mim, que há alguma capacidade em mim. Tudo que quero fazer nesse momento é servir de instrumento nas mãos do Teu Santo Espírito. Que Ele fale como tem falado ao meu coração, que Ele continue a falar a mim e todos aqui que estão ouvindo nessa noite, e todos os ouvintes, quiçá, que serão alcançados pela palavra que será ministrada. Que o Senhor abençoe o agir da Tua palavra, que o Senhor abençoe, ó Pai, ela, aonde ela chegar, que ela realmente cumpra o seu papel de salvar ou condenar, de alcançar e quebrantar, de agir no mais profundo de cada coração. É em nome de Jesus que eu entrego esse tempo. Amém. Abrimos novamente em
no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, onde nós vamos ver sobre essa situação, onde Jesus caminha sobre as águas. Amém? Como eu gosto muito do cronológico, gosto muito de figura, gosto da aula, não podia ser muito diferente, né? Eu estou trazendo mais ilustração à pregação. Que momento é esse? Momento onde eles estão lá, do outro lado de Israel, não estão em Israel, eles estão do outro lado, onde Jesus há pouco tempo já tinha vivido a situação com o endemoniado gadareno, e ali, todos sabendo que Jesus estava pelas aquelas bandas, foram ao encontro de Jesus, mas era um lugar ermo, era um lugar distante. E aí nós temos a primeira multiplicação de pães, onde ele vai lá, ele ensina, ele fala, ele leva, mas estava chegando o final da noite e ele então abençoa aqueles 5 pães e 2 peixes, e há aquela multiplicação e o sustento daquela multidão, que onde o relato bíblico diz que havia 5.000 homens, não contando mulheres e crianças. E aí faça a sua conta, no mínimo dá para multiplicar aí por 4, ok? A multiplicação. E Deus deu. E eu gosto muito da ironia de Deus na pessoa de Jesus. Quanto sobrou de comida? 12 cestos. Ou seja, vocês estão comendo que vai faltar? Está aqui a prova. Como ele supriu lá no deserto, ele supre novamente. Jesus vai nos levar e vai nos fazer entender que ele é o pão da vida. Ele é o que sacia a nossa fome. É ele que nós precisamos. Quando nós olhamos humanamente, nós temos a necessidade de comer, beber, vestir. E nisso, ele deixa muito claro que ele nos garante, se eu vestir as ervas do campo, cuidei dos animais, dos passarinhos, vocês não são mais importantes? Eu vou cuidar de vocês. Eu vou dar o que vocês precisam. Mas necessariamente, irmãos, nós precisamos mais alguma coisa além de Jesus? Não, absolutamente. Jesus deveria saciar toda a nossa fome, toda a nossa sede, todo o nosso anseio, todo o nosso desejo. Jesus devia ser aquele que nos traz a verdadeira satisfação. Há um problema, nós somos humanos. E pós-queda, pecadores. E pecadores fazem o que de melhor? Pecam. E esse pecado faz com que essa saciedade que devia existir em Cristo acabe não sendo plena. Por quê? Porque sempre vou estar contaminado com o meu próprio eu, com o meu próprio pecado, desejando e buscando aquilo que não agrada a Deus. É uma luta constante que vai até o arrebatamento ou Deus nos levar para a glória. Eu quero crer que Deus vai nos arrebatar. Amém? Alguns creem de outra forma, eu não tenho problema nenhum, absolutamente. Mas o meu anseio, o meu desejo é que Ele nos alcance, não experimentando da morte. Obrigado, Jô. O que acontece? Vejam, ele está lá, ele recepcionou a multidão, ele deu de comer. E aí ele disse, e aqui é fantástico. Capítulo 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. É muito interessante. O que Jesus ficou fazendo? Ele ficou ali despedindo a multidão, tá? E você vai ver, já vou ler o verso 25, que vai trazer mais clareza ao que eu quero falar. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho.
Aqui tem alguns elementos que são muito legais. São muito do Deus ensinando e trabalhando. E Deus faz isso conosco ainda, meus irmãos. Mas olha só, o que Jesus fez? Ele insistiu para que eles fossem. Gente, meus irmãos, se Deus disser para mim, vá para São Paulo, eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Até São Paulo, Ele já me disse que eu estou guardado. Se Ele disse para eles, insistindo que eles fossem, será que eles não seriam guardados? Cara, o Deus soberano sobre os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso está dizendo para eles, vão, eu vou despedir a multidão. E eu imagino algo que a gente não para pensar nisso tudo. Ele saiu, veio para Gadara, ele não parou de Gadara, ele vai lá com a multidão e ele queria, o intuito da saída dele é dar um tempo para descansar com os discípulos. Ele descansou? Lembra que eu falei que o ministério nunca para? Jesus não parou. E aí que vem algo muito interessante, muito legal. Ele insiste para que eles vá, para que os discípulos, os apóstolos vão. Mas algo muito legal, ele despede a multidão e ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Ele vai se colocar na comunhão com o Pai. Ele vai lá interceder. E aqui tem uma lição muito importante para nós, meu irmão e minha irmã. Quando você está passando uma dificuldade, está lá cansado, esgotado, qual é a atitude que a gente mais quer? Se isolar. Isso, em si, é legal? Sim. Mas a gente quer se isolar para se aproximar de Deus? Não. A gente quer se isolar para entrar no nosso próprio eu, nas nossas autocomiserações. Eu estou cansado, eu mereço um descanso. Eu não mereço estar passando por tudo isso que eu estou passando. Senhor, cadê você nessa história? Eu mereço agora que as pessoas me sirvam. Eu mereço que as pessoas façam. Eu estou cansado, será que ninguém vê que eu estou cansado? Ninguém enxerga o que eu estou vivendo? Mas Jesus, no meio do cansaço, fez o quê? Foi até o Pai interceder. Foi até o Pai agradecer. Foi até o Pai estar em plena comunhão. Estar lá intercedendo, orando, clamando, se derramando. Porque ele via a multidão. A multidão queria Jesus para quê? Para ter uma vida com ele eternamente ou para aproveitar das benéficas que ele trazia? O comer, o cura, a libertação. Eles queriam Jesus para quê? Para ter proveito, para tirar proveito daquilo que eles tinham de dificuldade. Mas Jesus tratou, ensinou, amou e terminando foi ao Pai em oração. E é muito legal porque se você fazer um paralelismo, você vai ver que quando Lázaro morre, amigo, íntimo, o único momento que você vê, o famoso versículo que todas as criancinhas querem falar, Jesus chorou. Foi o único momento que ele chora por um amigo, por uma pessoa que ele tinha como querido, que era Lázaro, irmão de Marta e Maria. Mas ele, sendo Deus, poderia falar e Lázaro ressuscitar? Sim ou não? Sim. Ele poderia curar Lázaro sem permitir Lázaro passar pela morte? Sim. Mas ele tinha um propósito. E ele deixa Lázaro falecer. Em muitos momentos, você vai ter a resolução rápida. Mas em alguns momentos, Deus vai deixar ir até o fim. Deus vai deixar ir até o fim.
E vai ser doído, porque para Marta e Maria foi doído. Porque eles enterraram o irmão. Mas não foi o fim. Porque Jesus chega e diz: abram o túmulo. O túmulo estava cheirando mal. Lázaro vem. E Lázaro ressuscita. Da mesma maneira que você vê que há um propósito naquilo que Jesus queria ensinar. Naquele momento ele queria mostrar claramente que ele é acima da própria morte. Que a morte não está acima dele, mas ele está acima da vida e da morte. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele vô-la deu livremente. Ele deu sua vida para nos resgatar. Ele deu a vida para trazer salvação a cada um de nós. E nesse momento ele estava lá, fazendo com que os discípulos fossem, pois ele sabia o que viria. E ele estava preparando os discípulos para eles aprenderem, a cada dia mais, confiarem que ele era o caminho que eles precisavam seguir. Que ele era o Messias. Mas não tinha como isso acontecer sem verdadeiramente eles fossem lapidados e provados, ensinados de quem ele era e qual era o propósito que ele tinha. Porque muitos hoje leem as Sagradas Escrituras e dizem o seguinte: não, Jesus é amor, Jesus é amor, ele veio para ensinar amor. Jesus é amor, Deus é amor, é relato bíblico. Mas Jesus não veio para simplesmente trazer amor. Ele veio com um propósito claro. Ele veio para morrer na cruz. Ele veio para nos resgatar das trevas. Ele veio para trazer salvação. Em síntese, ele veio para morrer. Ele morreu na cruz, porque isso já estava pré-determinado, antes da fundação do mundo, que ele seria o nosso Salvador. Aquele que morreria para nos resgatar. Aquele que pagaria o preço da cruz. E ele então está em oração, e os discípulos vão. Você pode ver que nesse momento, tranquilo, Jesus em oração, não parou na cabeça deles para pensar como que Jesus vai, né? Porque eles estavam num lugar ermo, mas eles não se preocuparam, só obedeceram e foram, né? E vocês vão ver que há um detalhe no decorrer do texto, num outro evangelho, que vai trazer algo muito interessante, mas guardem que nós vamos chegar lá. No decorrer, os nossos amigos aí dentro do barco, começaram a passar por algumas dificuldades. Olha só, verso 24, tá? Veja, Jesus os despediu ao anoitecer. Então, eu imagino que no mar, o mar da Galileia é um grande lago. No mar da Galileia já não deve ser algo tranquilo de dia. À noite, e eu não sei vocês irmãos, mas me parece que Deus, aprove a Deus colocar as piores tempestades sempre de noite. Sempre de noite e de madrugada. E não foi diferente aqui. Olha só, verso 24. Mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Ou seja, eles estavam agora no meio de uma tempestade. E é muito interessante que eles estavam, só para relatar, acabei esquecendo de mencionar, eles estavam indo aqui, botãozinho, eles estavam saindo dessa área e indo para Cafarnaum, tá? Esse era o lugar, eles saíram dessa área aqui e estavam indo para cá, eles estavam nesse caminho, ok? Nesse caminho onde o vento fustigava, o vento soprava muito forte, a tempestade estava muito forte. E aí, o que vai acontecer? Verso 25.
Olha que interessante. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Meus irmãos, vocês conseguem ter noção de que aqueles discípulos olhando Jesus vindo na madrugada por sobre as ondas, andando e não afundando? Qual que seria a nossa reação? Qual que seria a sua reação no meio de uma situação dessa? Você se apavoraria? Ficaria com medo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha só a resposta deles. Quando o viram andando sobre a água, ficaram aterrorizados. E disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Fantasma existe? Não, não existe. Mas havia, e nós temos sempre que entender as Sagradas Escrituras dentro dos seus contextos, isso era algo cultural, judaico, ok? Eles disseram: não pode ser algo, não é alguém andando, é um fantasma. E ficaram com muito medo, E eu digo, primeiro você tem que entender algo muito importante. Pedro, Tiago, João e André eram, qual a profissão deles? Eram pescadores. Se alguém conhecia de mar, se eles no meio disso tudo estavam ali atribulados, é porque o negócio estava bravo, não estava? Extremamente complexa a situação deles. E aí, imagina, no meio de uma situação difícil, o que acontece? Eles veem um homem caminhando sobre a água. Eu e você entra em pânico também. Ia ficar com medo? Ia. Mas o que mostrava esse medo? Eles tinham entendido quem era Jesus? Eles tinham compreendido quem era que estava com eles? Eles tinham esse entendimento? Eles ainda não tinham entendimento. Eles ainda estavam digerindo a multiplicação dos pães. Quando acontece essa situação totalmente inusitada. E olha que interessante. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Esse é um dos poucos lugares que Jesus diz, na versão original é: eu sou. Vocês lembram da sarça? Qual é o nome que eu devo usar? Eu sou. Esse é o momento. Eu sou o pão da vida. Eu sou que está na presença deles. Eu sou aquele que vai resgatar vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está se proclamando o que diante deles? Eu sou o próprio Deus. E se ele está na presença do Criador dos céus e da terra, o que há de se temer? Absolutamente nada. Eles estavam ensinando isso, ok? Eles ensinaram. Mas olha que interessante. Eu quero ir lá para Marcos. Vamos lá para Marcos capítulo 6, que há algo bem interessante aqui, tá? Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Aqui tem duas coisas que são bem interessantes. Ele viu os discípulos, aqui ó, verso 48. Olha só o que diz no verso 48. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Porque eu quero vir
E estou vindo aqui para o verso 48 do capítulo 6 de Marcos, para nos lançar mais luz sobre o que estava acontecendo. Eles não estavam lá simplesmente desesperados e parados, eles estavam tentando sair da situação. Quantas vezes eu e você estamos lá no meio de uma luta, no meio de uma situação difícil, e a gente faz o quê? Vai lá e tenta remar. Só que no nosso caso, às vezes fica, sabe, já viu? Já entrou no barquinho, que você fica remando meio, se não está sincronizado, o negócio fica meio em círculos. Nós, independente disso, tentamos remar. Agora, quando tu está no meio de uma tempestade, por mais esforço que você faça, você vai conseguir ter resultado para sair da tempestade remando? Não vai. A tempestade era muito forte. Eles remavam e a tempestade puxava eles. A turbulência e tudo mais os faziam a não conseguirem. Eles estavam lá, como o texto diz, ele viu os discípulos remando com dificuldade. Imagina, eles estavam lá tentando sair daquela situação. E nós somos iguais. Nós continuamos tentando sair das situações que a gente vive. A gente tenta. E é natural. E é normal. O que a gente vai fazer quando está vivendo um problema? Veja, o pastor aqui cita algo bem interessante. Com o advento do cartão de crédito, quando tem falta de alguma coisa, o que você faz? Vai lá e passa o cartão. Mas antigamente, quando faltava, você fazia o quê? Ia pedir, ia clamar, ia dizer: Senhor, preciso. A gente tem ficado distante de Deus nas questões, e a gente começa a se achar capaz de sair da turbulência, sair do meio daquilo que a gente vive com o nosso próprio esforço. Mas tinha como eles sair sozinhos? Não. Eles precisavam ser resgatados. E eles precisavam entender na presença de quem eles estavam. E é muito interessante. E outra coisa que vai falar no Evangelho de Marcos é ele diz: quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe diz: coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco junto com eles, e o vento acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. E aqui lembra que eu disse e deixei vocês curiosos? Olha o que ele diz: o coração deles estava endurecido. Pense no seguinte: quantas coisas Jesus não faz na minha e na sua vida, e que eu e você não temos a percepção do que Ele está fazendo. E muitas vezes a gente fica bravo, a gente endurece o coração por aquilo que Deus está fazendo, porque não consegue compreender, não consegue entender o que está acontecendo. Jesus queria ensiná-los, Jesus queria transformá-los, Jesus queria mostrar a eles com quem eles estavam ali. Não era com um simples mestre, não era com um rabi, era na presença do Deus Todo-Poderoso. E ele mostrou isso com toda clareza. De que forma? No decorrer, voltemos para Mateus, olha só, ele fala o seguinte, Mateus, nós paramos no verso 27, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Esse cabra é dos bons. Pedrão era 8,80. Pedrão ele acertava um lá no alvinho, no miolinho do alvinho, sabe o alvo? Ele acertava lá no miolinho. Mas também outro tiro que ele dava, ele acertava 1 quilômetro longe. Era Pedrão. Pedrão disse: se és tu mesmo, diga
para que eu vá até o Senhor. Naturalmente, Jesus disse o quê? Venha, venha. Gente, para um pescador ir lá e fazer esse movimento aqui, ó, o que acontece quando eu coloco o pé na água? Afunda, não afunda? Você tem que ter coragem, não tem? Espera aí. No meio daquela tempestade, o barco está aqui assim, ó. Primeiro que se fosse eu, já caía assim, ó, né? Mas Pedrão vai lá e vai descer do barco para andar. Para mim, uma cena inimaginável. Ele teve coragem, ele teve ousadia, ele rompeu com o eu dele e foi até Jesus. Ele foi até Jesus. E é muito interessante que a ida dele até Jesus faz algo fantástico aqui, ó. O Senhor disse: sou eu, manda-me ir ao teu encontro por sobre a água. Venha, respondeu eles. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olhos fitos em Jesus, olhos claros em Jesus. O que aconteceu com Pedrão? Ele nem questionou, ele nem ficou olhando o mar. O que ele fez? Ato contínuo, desceu do barco e começou a andar. Eu duvido muito que ele entendia o que estava acontecendo. Ele simplesmente foi por aquele que tinha chamado. Ele olhou para Jesus e disse: se Jesus me disse, eu vou até lá. E foi. Ah, mas Luciano, por que você está falando isso? Quando ele está lá no Monte da Transfiguração, ele também não entendeu nada. Estava lá Moisés e Elias, e qual foi a atitude de Pedro? Vamos fazer uma barraquinha para todo mundo passar a noite. Ele não entendeu. Ele só vai realmente entender tudo que Jesus fazia com eles depois da crucificação. Mas ele foi ousado, ele rompeu, ele foi em direção de Jesus. Mas o que acontece quando ele se depara com o vento? Olha o versículo seguinte. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Não somos igualzinhos? Meu irmão, se você vê um milagre acontecendo, qual é a primeira atitude que a gente faz? Revigora. Nós ficamos cheios, corajosos, mas vem o vento. O que acontece com o vento? Começa a trazer medo. E o medo faz com que nós começamos a naufragar. E muitas vezes, aqui Pedro gritou, muitas vezes o cristão espera a água, tá? Não é nem tá aqui, ó. É tá aqui. Salva! Por quê? Porque nós somos orgulhosos. Porque nós achamos que vamos conseguir resolver por nossa própria força. Mas Pedro estava andando por mérito dele ou por graça de Cristo? Graça de Cristo. É pelo Deus que ele estava lá. É como Cedraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam dentro da fornalha por força deles ou por graça? Andando naquele fogo? Por graça. Jesus os conduzia no meio da fornalha. Jesus conduzia Pedro naquele momento. Jesus conduziu Pedro. Só que Pedro estava afundando. E gritou: salva-me. O que Jesus fez? Foi lá e o resgatou. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O que Jesus está dizendo? Que nós não devemos duvidar? Não, nós vamos questionar. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas ele está mostrando para aqueles homens, para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos, que ele está lá. Que eles não precisavam ter medo. Que o Sou estava na presença deles. Que aquele que resgatou o povo no deserto, aquele que supriu a todas as necessidades, aquele que foi o que cuidou o povo
em todo o tempo era aquele que estava na presença deles. E que eles poderiam confiar nesse Jesus. Não duvide, creia. Já era algo inusitado, era algo milagroso, algo inalcançável caminhar sobre as águas. Mas Pedro, movido pelas circunstâncias, afundou. E eu e você não somos diferentes. Nós também vamos afundar no meio das circunstâncias. Porque naturalmente, assim como nós tentamos remar, nós tentamos arrumar a solução no meio das circunstâncias. Estou passando uma dificuldade aqui, não tenho algo, ou preciso de uma cura, ou preciso de uma resolução de um problema, não importa. Nós tentamos resolver com nossa própria força, com nossa própria maneira de fazer. E, ok? Luciano, então eu devo ser passivo? Não, faça, mas faça na dependência do Senhor. Senhor, não por mim, mas por quem Tu és. Capacita-me a fazer. E quando fizer, se conquistar, que eu renda glórias somente a Ti. Amém? Mas o que eu faço? Não clamo. Quando clamo, mesmo que aconteça, a quem eu rendo glórias? A mim mesmo. Percebe o quanto Deus precisa mostrar o eu sou presente na nossa vida diuturnamente? Jesus está presente. Jesus queria ensinar. Lembra? Eles estavam com o coração, eles não tinham entendido. Eles não tinham entendido ainda, nem sequer a multiplicação dos pães. Porque, gente, já é algo inusitado. De 5 pãezinhos e 2 peixinhos, saiu 12 cestos. Imagina agora, vendo o próprio Jesus andando sobre as águas e mostrando total poder na presença deles. Mas não acaba aí. Não acaba aí. Porque Jesus o resgata e ele volta então caminhando com Jesus. E aqui, quando estou caminhando com Jesus, quando estou ao lado de Jesus, eu vejo algo maravilhoso, que é o quê? Eu vejo o cuidado de Cristo ao lado de Pedro, dando a segurança e o suporte para ele não se preocupar. Quando Jesus anda comigo, eu preciso me preocupar? Olha o que acontece. Verso 32. Eles voltaram e entraram ao barco. O que fala o verso 32? Ele diz: quando entraram no barco, o vento cessou. Por que o vento cessa? Porque nesse exato momento, aquele que é o Criador dos céus e da terra, que tem autoridade em tudo e em todos, diz: para. O que acontece? Acabou, parou. Tu és, mas espera aí, não eram os caras que estavam com o coração endurecido? Não eram aqueles que não tinham entendido? Como que você me explica? Os mesmos que estavam com o coração endurecido disseram: Tu és o Filho de Deus. Não é meio estranho? Não, meus irmãos. É o mesmo Pedro que lá na frente ele vai dizer assim, quando Jesus diz: quem tu dizes que eu sou? Tu és o Messias? Bem disseste. E aí ele fala em seguida, no decorrer do texto, que é necessário que o Filho do Homem padeça, sofra e vá à cruz. Ele diz: não. O que Jesus responde para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Então, eles tiveram um momento dado por Deus entender em quem estava na presença deles. Tiveram? Sim ou não? Sim. Eles compreendiam de fato? Ainda não. É um processo de entender quem Deus é
e com quem eles estavam, na presença do Eu Sou. Eu quero dizer, meus irmãos, que por mais que nós passemos por grandes tempestades, por grandes lutas, por grandes circunstâncias, Deus está presente na pessoa de Jesus a cada dia, a cada instante na nossa vida. Desde que eu deixe Ele entrar no barco, desde que eu permita Ele andar comigo no caminho, desde que eu entenda que quando eu estiver naufragando, eu digo: socorre-me, ajude-me. Porque quem vai fazer com que a circunstância se finde, quer seja ela financeira, emocional, saúde, é quem? É Jesus. Ele é o resolutor de todo e qualquer problema que a gente vive. Ele é aquele que vai nos trazer vida e vida em abundância. Gosto quando Jesus diz que quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, fluiriam rios de água viva de dentro de nós. Ou seja, nós vamos fazer a vontade do Pai quando permitirmos que a vontade do Espírito se faça presente e ela governe, seja o motorista da nossa vida, em todo e qualquer instante. Para finalizar, meus irmãos, eu deixo uma conclusão. Primeiro, vamos ler junto? Você vai naufragar. Primeira, não tire os olhos de Jesus. Mantenha-se firme. Eu e você precisamos sempre, constantemente estar com nossos olhos fitos em Cristo. Porque naturalmente quando a gente tira o olho, a gente naufraga. Segundo, você e eu, vamos ver junto? Você e eu não conseguimos em todo o tempo fixar nossos olhos em Cristo. Mas não naufragamos. Ele nos socorre, nos resgatando. Mesmo quando eu estiver naufragando, e quando eu falo naufragar, é naufragando a minha fé, é duvidando, é chegando em momentos que eu olho e digo assim: por quê? Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço. Quando você traz tudo para a primeira pessoa, já é complicado. Porque se eu não tenho nada e não sou nada, a quem é toda a glória? De Deus. Mas eu trago para a primeira pessoa porque eu digo: eu não mereço, eu preciso, eu quero, eu desejo. Nós temos lutas, sim. Tem luta no seu trabalho? Monte. Tem luta? Tem luta, Moisés? Tem luta, irmã Vera? Tem. Todos nós temos. Tem luta, Bruninha? Achar pessoas? Tem luta. Tem luta. Quando tu acha que terminou uma, vem outra em seu lugar. Mas é assim. No mundo tereis, tende bom ânimo. Nós vamos só mudar as lutas. Nossa casa não é aqui. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é onde? Na eternidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o adorando e o bendizendo por toda a eternidade. Aqui é só transitório. Então lembre, coloque seus olhos fitos em Cristo. Porém saiba que você é pecador. Você vai ter momentos que vai afundar. E vai questionar. E vai colocar seus olhos no vento, na água, na tempestade. Mas mesmo assim, você vai ver uma mão vindo. Essa mão vem para te resgatar. E não fique brabo quando Jesus dizer homem de pequena fé. Saiba que Ele está lá, curando o seu coração, transformando sua vida, para que você confie e dependa somente nele. Amém? E por fim, quando Ele...
O que acontece quando Ele entra no barco, quando Ele anda conosco? Eu posso descansar, eu posso realmente entender. E independe, meus irmãos. Claro que aqui eu poderia dizer assim: Ele estando no barco, a tempestade acabou, não vai existir mais problemas. Isso é uma mentira. Ele estando no barco, eu vou estar em paz. Ele aquieta todo o meu ser. E se Ele quiser, como Ele fez ali, acalmando o vento, acalmando a tempestade, soberano e Senhor sobre tudo e sobre todos, Ele pode resolver plenamente a situação pela qual está vivendo. Amém? Vamos curvar nossa fronte e estar agradecendo. Papaizinho, eu agradeço por Tua palavra. Eu agradeço por quem Tu és. Eu agradeço, Senhor, pois Tu me ensinas. E eu quero andar. Eu quero estar no barco. Eu quero olhar fito no Senhor. E confiante que o Senhor cuida, que o Senhor restaura, que o Senhor transforma, que o Senhor alcança, que o Senhor traz luz à escuridão, que o Senhor traz, ó Pai, resolução a qualquer tipo de problema. Pai, tem misericórdia. Preciso do Teu auxílio, preciso da Tua graça, precisamos do Teu agir. Cuida, papai, cuida do pastor, cuida da Marilis, do Samuel, da Sarinha. Cuida, Senhor, de cada irmão aqui da igreja. Cuida, Senhor, de cada vida que já foi alcançada por Ti e que está dispersa, que está longe ou perto, mas faz parte da Tua igreja em Cristo. Ajuda-nos a, como comunidade, a como família, sermos um para com os outros e ajudarmos a todos aqueles que o Senhor permite, para sermos como uma família constante, viva, ó Pai, dinâmica, ajudando, vivendo e se alegrando, e sabendo que nós choramos com os que choram e nós alegramos com os que se alegram, e vivemos verdadeiramente o sentido de sermos Teus filhos e sermos chamados cristãos. Ó Pai, permita-nos não envergonhar o Senhor, permita-nos viver para Te agradar, permita-nos ver o sobrenatural e andar sobre as águas, mesmo quando não temos a coragem. Façamos por ação do Teu querer e do Teu agir em nós, mas hajamos nesse propósito de confiar plenamente no Senhor e descansar no Teu agir. É em nome de Jesus que oramos. Amém.